Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá, e hoje meditaremos no Salmo 137, versos 8 e 9. Salmo 137, versos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz assim: Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Continuamos analisando textos mal compreendidos da Sagrada Escritura. E hoje temos diante de nós um daqueles textos do Antigo Testamento que nos traz espanto só de imaginar, algo que nos parece estranho ao pensarmos que isso está descrito nas páginas da Bíblia. Esse texto, como alguns outros que envolvem o contexto de guerra, faz os críticos de plantão acusarem o autor da Bíblia, Deus, de ser perverso. Um olhar mais cauteloso nos fará entender os motivos pelos quais o salmista usa tais palavras neste trecho da Escritura. Ditas essas palavras introdutórias, nós vamos à análise que nos ajudará a chegar ao entendimento do texto. E queremos responder a 3 perguntas relacionadas a estes 2 versículos. Como as pessoas interpretam este texto? O que o contexto nos diz sobre esta passagem? E qual o real sentido do texto? Então, como as pessoas interpretam esse texto? Normalmente, olhando para o Deus do Antigo Testamento como um Deus perverso e sanguinário. Agora deixe-me dizer algo a você. Deus é o mesmo. Deus é imutável. Não há nenhuma mudança entre o Deus do Antigo e Novo Testamentos. Conforme Tiago 1,17 nos diz, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, fazer essa distinção entre os testamentos da Sagrada Escritura é um erro gravíssimo. Uma declaração nítida de que aqueles que sustentam tal ideia não conhecem a palavra nem o Deus da Bíblia. Tenho dito que todo texto precisa ser analisado dentro do seu contexto, para não ser usado como pretexto para desvios. Então, ao olharmos para o contexto, que traz a resposta de nossa segunda pergunta, conseguimos entender o porquê de tais palavras. Conseguimos perceber os sentimentos por trás das palavras. Entenda, nunca podemos ou poderemos desprezar o contexto. E o que o contexto nos diz? Estamos diante de um salmo que descreve os terrores do exílio babilônico. O contexto retratado aqui é de destruição, escravidão e escárnio. Jerusalém foi saqueada e destruída, o templo completamente destruído, e o povo foi em parte assassinado e em parte escravizado. Num contexto de dominação, muitas vezes ocorria algo terrível. Velhos e crianças menores eram assassinados, mulheres eram violentadas e jovens eram levados escravizados. Culto era proibido, as famílias eram separadas e ainda sofriam escárnio, que é o que acontece no verso 3 desse salmo. Se você analisar, Salmo 137, verso 3 diz assim: Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Além de vermos todo este contexto de tristeza, de amargura, de guerra, de escravidão, de morte, todo esse contexto terrível, aqueles que levaram os judeus cativos ainda diziam assim: cantem os cânticos alegres de vocês, aqueles que vocês cantavam no templo, aqueles que vocês cantavam lá, vamos lá, cantem para nós. Ou seja, ainda havia o escárnio, a zombaria, todo o peso que isso traz ao coração. Outra questão importante a considerarmos aqui, queridos, é o contexto literário.
Salmos são conhecidos como poesia hebraica. O que eu quero dizer com isso? A história conta os fatos. A poesia narra os sentimentos envolvidos nesses fatos. A linguagem aqui é de tristeza, revolta e vingança. E o que são isso? Sentimentos. O versículo 7 fala dos filhos de Edom, os edomitas. Eles foram aliados dos babilônios na destruição de Jerusalém. Durante o massacre de Jerusalém pelos babilônios, os edomitas ficaram nas estradas de fuga, capturando e matando judeus que tentavam escapar dos babilônios. E após a saída dos babilônios da cidade de Jerusalém, os edomitas foram lá para pilhar o restante do que havia sobrado, para roubar o restante do que havia sobrado. Então, queridos, partimos para a nossa terceira pergunta relacionada ao texto. Qual o real sentido deste texto? O que esse texto quer nos informar? Queridos, o que é mais chocante aqui é o último versículo, o versículo 9, que deve ser lido com bastante atenção. O texto ali nos diz: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra ou contra a rocha. E aqui cabe uma pergunta: de que filhos o texto está falando? Será que ele fala de crianças? Será que ele fala de pequeninos? Um olhar distraído pode nos levar a um entendimento errado do texto. A palavra filhos aqui está ligada à nacionalidade. Filhos da Babilônia, conforme o versículo 8, que você pode observar. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que nos fez. Tanto o versículo 8, que fala dos filhos da Babilônia, como o versículo 7, que fala dos filhos de Edom, está tratando da nacionalidade e não da idade daqueles filhos. O texto não fala de crianças, fala dos babilônios, fala dos filhos daquela nação. Ou seja, o que está sendo narrado aqui é o que nós conhecemos como lei da retaliação, que exigia que a Babilônia fosse tratada do mesmo modo que ela tratou Jerusalém. Feliz aqui no início do verso 9, pode ser melhor entendido como: será feliz aquele que for usado como instrumento humano de Deus para executar a profecia divina da destruição da Babilônia. Então, queridos, nós concluímos a reflexão desse texto afirmando que este relato bíblico é uma forma de oração, clamando a justiça de Deus sobre aqueles que foram extremamente cruéis com os filhos de Jerusalém. E aqui eu quero reler o verso 8 para você, que diz assim: filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Só para ilustrar, eu quero trazer à sua memória o exemplo do livro do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive, capital da Síria, outro dominador do povo judeu. E ao ser enviado para ali, ao chegar na praia de Nínive, Jonas então percorre aquela cidade com uma mensagem. Que mensagem era aquela? Você lembra? Em 3 dias, toda essa cidade será destruída. Em 3 dias, toda essa cidade será subvertida pelo Senhor. Qual era o sentimento do profeta Jonas? Que aquela cidade realmente fosse destruída. Mas o que foi que Deus fez ali? Destruiu a cidade de Nínive, a capital da Síria? Não. Deus quebrantou o coração daquele povo para que aquele povo se convertesse ao Senhor. Mas a pergunta é: por que Jonas desejava a destruição de toda aquela cidade? Porque eles haviam sido cruéis com o seu povo, fazendo exatamente o que eu falei agora há pouco ali, matando velhos e crianças, violentando mulheres e escravizando aqueles que tinham mais força. Esse era o regime dos povos do Antigo Testamento. Esse é o regime do dominador. Ele vai ali para matar,
para escravizar, para roubar e para destruir. Então, o sentimento do coração de quem está sendo roubado, da família daqueles que foram assassinados, da cidade que foi destruída, é um sentimento de revolta, é um sentimento de vingança. E é isso que está sendo retratado aqui. Sentimentos de vingança e desejos de justiça. Mas eu quero finalizar dizendo para você que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos orar? Senhor bondoso, converte o nosso coração. Diante de situações que nos causam revolta, muitas vezes queremos agir com as nossas próprias mãos, fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Mas, Senhor, a tua palavra diz que a nossa ira, a ira do homem, não produz a justiça do Senhor. Então, Senhor, converte o nosso coração, doutrina o nosso coração, Senhor. Mesmo em meio à tristeza e à dor, aprendermos a confiar em Ti. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo. Teça os seus comentários diante deste vídeo. Fale o que você aprendeu de novo nessa reflexão que aqui fizemos. Deus abençoe você. Tenha uma semana graciosa na presença do Senhor.